Hoje é dia de conhecermos os dois cerros de Santiago, o de Santa Lúcia e o de Cerro de São Cristóvão, e o Museu de Belas Artes, que fica no meio do caminho e tem entrada gratuita. Vem com a gente, vivendo como Wagner e Cristina. O Cerro Santa Lúcia não abre às segundas para manutenção. Alguns parques e atrações fecham nesse dia, então planeje bem para decidir o que fazer. Uma sugestão seria passear ou fazer compras no Shopping Costaneira. Cerro Santa Luzia é um pequeno parque em formato de monte, ou um monte em ser um parque, fica bem no centro da cidade. São 69 metros de altura e 65 mil metros de extensão. Possui também um pequeno jardim japonês. O parque é excelente para caminhar, bem arborizado, com várias praças e o belo Castelo Ridal. São vários locais que você pode apreciar a vista da cidade de Santiago. Do lado do parque você consegue ver o bairro Lastaria. Consegue ver que ele é bem bonito, assim, com as ruas bem arrumadinhas. Daqui de como que funcionam os principais bairros e os bairros mais turísticos aqui de Santiago, bem próximo do centro. Que é um dos mirantes que tem aqui no Cerro Santa Lúcia. Aqui dá pra ver a pontinha da Biblioteca Nacional que a gente passou ontem. E mais virado pro centro. Tem um elevador para a subida, mas que parece estar anos sem funcionar. Com mais uma caminhadinha e muita escada, você chega à Torre Mirador, que tem uma vista panorâmica da cidade e das montanhas. A gente está aqui no Cerro Santa Lúcia, a gente consegue ter uma vista 360. É muito bonito, vale a pena a visita. Passar aqui, fica bem no centro de Santiago, a entrada é gratuita. Então, quando você estiver aqui, não deixe de passar. Um pouco cheio. É pequeno o lugarzinho aqui, então fica bem cheio. Ali atrás dá pra ver o Cerro São Cristóvão e as montanhas lá de cima, mas tá bem cheio aqui. Possui canhões no local, que foram utilizados para a defesa do morro nas guerras da conquista. Na descida, não deixe de conhecer o restante do cerro, que possui muitas praças e chafarizes, tudo muito bonito. A estátua do Dom Pedro de Valdívia. E aqui é a praça Pedro de Valdívia. Bem bonito aqui o lugar. A gente foi de um chafariz, uma cachoeira, que é bem bonito. A gente levou mais ou menos 1 hora aqui para conhecer o Cerro Santa Lúcia. Acho que se você quiser explorar bem, 1h30 é o suficiente. 2 horas, se você quiser fazer bastante tempo, bastante hora aqui, conhecer cada cantinho. Mas 1 hora dá para conhecer legal aqui. E saindo do cerro, em 5 minutos de caminhada, você chega ao Museu Nacional de Belas Artes, que também tem entrada gratuita. Além do prédio com sua arquitetura imponente, possui esculturas de mármore no térreo. O museu foi fundado em 1880, possui uma coleção de mais de 5.000 obras de arte chilenas e internacionais. As coleções incluem pinturas, esculturas, gravuras, fotografias e artes decorativas, que datam desde o período colonial até os dias atuais. Além da sua coleção permanente, o museu também realiza exposições temporárias, apresentações de filmes, concertos e outras atividades culturais. O museu é uma das principais atrações turísticas de Santiago e uma visita obrigatória para os amantes de arte. A gente está no Museu Nacional de Belas Artes aqui de Santiago, eu estou achando muito interessante. Eu sou uma pessoa leiga, não entendo nada de arte, nem é um assunto que me desperte muita curiosidade, mas eu achei bem interessante. Se você for prestar atenção e ler cada coisinha, você pode perder horas aqui, e, pelo menos como leiga, eu olho para os quadros e todos eles estão me transmitindo alguma mensagem, alguma informação, então é muito interessante. Eu poderia ficar aqui algumas horas. E esse daqui é o Museu de Belas Artes do Chile. Ele fica bem próximo do centro e dos dois cerros, entre os dois cerros principais, do de Santa Luzia e de São Cristóvão. Aqui você consegue entrar no museu gratuitamente e tem várias salas, várias exposições, várias instalações, muito interessante, vale a pena conhecer. Você deve perder 1 ou 2 horinhas, ou até um pouco mais, se você quiser ler tudo que tem, mas mesmo assim é um ótimo tempo perdido nesse lugar que é pura cultura. Em mais uma caminhada de 15 minutos, chegamos no Cerro São Cristóvão. O Cerro São Cristóvão fica no meio da cidade, aos pés do bairro Bela Vista, outro ponto imperdível. A entrada para pegar o funicular fica na Calle Pio IX. Funicular, e aqui a fila. Aqui dentro é até pequena, mas é bem lenta. Tudo é bem lento. Aqui o teleférico no meio do caminho para no zoológico.
A gente não vai descer aqui, mas é uma parada. Depois ele continua a subir. Depois ele continua a subir até o cerro. Subindo o funicular, chegamos na praça central do parque, onde você pode experimentar a bebida típica, o mote com recilhos, que é pêssego com cevada, e apreciar a vista da cidade. Agora a gente está aqui em cima do Cerro São Cristóbal. A vista daqui dá para ver praticamente todo o centro de Santiago e a parte norte e oeste da cidade. É bem bonito por aqui. Uma pena que o dia ainda está com uma neblina barra poluição, que eu acho que as montanhas aqui que ficam cercando quase toda a cidade impede com que a poluição disperse. Aí acho que se você vier um dia depois de uma chuva, talvez o visual esteja mais limpo e mais bonito. Mas de qualquer forma, o visual ainda continua sendo muito lindo, porque você consegue ver todo o centro, consegue ver o Cerro Santa Lúcia, consegue ver um monte de lugar diferente do centro e mais para o norte da cidade. E é uma vista muito interessante. Aqui a gente saiu do lado já do funicular, então é uma vista parcial da cidade, mas que dá para ver pelo menos 180 graus. Do outro lado a gente já vai para lá, talvez dê para ver o restante da cidade. E aí a gente ainda vai pegar o teleférico, que vai lá para perto do Shopping Costaneira e a região do Jardim Japonês. Espera um pouquinho que ainda continua a passeio aqui pelo Cerro São Cristóvão. Para situar vocês um pouco aqui de como que é, esse aqui é o bairro Bela Vista. Lastaria é o bairro aqui, antes do Morro Santa Lúcia, Cerro Santa Lúcia, que é o bairro Belas Artes, até onde a gente está hospedado, é bem razoável, muitos restaurantes. E o centro da cidade fica um pouco mais para cima, perto da torre de comunicação aqui. Então os bairros melhores para se hospedar são aqui e tal, Lastaria e Bela Vista, embora eu acho que aqui não tem muito transporte público, aqui sim, passa uma linha de metrô por aqui bastante grande. E o Belas Artes também é interessante. Do outro lado do morro fica o shopping Costaneira, mas essa avenida aqui é a Avenida Costaneira. Essa parte aqui é um ponto do lado do funicular, que tem um pátio, mas ainda dá para subir mais um pouco até o santuário com a estátua. Subindo uma escadaria fica a Terraça Bela Vista, com a estátua de Virgem Maria com 14 metros de altura, outro local com uma bela vista da cidade e das cordilheiras. Que é o caminho saindo do pico do cerro e do santuário, indo em direção ao shopping Costaneira ali. A gente ainda vai pegar o teleférico. Eu tô no teleférico, saindo aqui do santuário, do Cerro São Cristóvão. Estamos indo agora até o Jardim Japonês. Aqui o teleférico tem 3 paradas. A primeira é no Cerro São Cristóvão, bem pertinho do santuário. A segunda é no Jardim Japonês, que é o do meio. E lá no canto também tem o Shopping Costaneira, que é o Oasis, a estação Oasis, que fica perto do Shopping Costaneira, dá para ir a pé. Então é um lugar, é uma forma legal de conhecer tanto o shopping, que é famoso para os brasileiros que gostam de ir lá, quanto o cerro também, que é uma das vistas mais altas daqui da cidade, onde você consegue ter uma visão 360 de quase toda a cidade. E quanto custou tudo? O passeio aqui, a gente pegou tanto o funicular e o teleférico, e custou, na verdade, para residente é 3.100 pesos e para estrangeiro, como a gente, brasileiro, sai 5.100 pesos. Você tem uma ida só. A ida e a volta é um pouco mais caro, mas só a ida saindo do Cerro São Cristóvão, pegando o funicular, subindo o Cerro São Cristóvão e depois indo até o Oasis, que é o shopping, custa 5.100 pesos, que é mais ou menos R$30 por pessoa. Um pouquinho mais. Mas acho que vale a pena, é um passeio que você conhece bastante coisa numa só tacada. Aqui tem a pilastra, né, a torre, aí ele dá um tranco bem forte, dá um pouquinho de medo. Mas deve ser bem bonito aqui. Dá pra ver a costaneira aqui, lá costaneira, dá pra ver a outra parte do Chile que a gente não consegue ver muito bem dali do topo, então a gente tá conseguindo ver agora. Bem bonito. Tanto de um lado. Poluição atrapalha um pouco a visibilidade de mais distante, mas eu acho que, como eu falei outra vez, se chover um dia antes, vem aqui e fizer um tempo bom, porque a vista vai ser muito melhor. Vem aqui que dá pra ver as montanhas, mas tem uma névoa estranha que até encobre um pouco as montanhas ali, mas ainda assim é muito bonito o lugar.
É um ponto assim, tem que ir. Se você vem pra cá, você tem que vir e gastar um pouquinho, não tem jeito. É o ponto principal aqui, talvez, da cidade. Aquele ali é o Sky Costaneira, que é o prédio mais alto e tem a vista das montanhas. Vê que é bem interessante por lá também, é um prédio bem alto e deve ter uma vista bem bonita de cima. Não é nada que seja diferente do que a gente está tendo aqui, né? Também. Então não sei se vale a pena comprar duas passagens. Aqui já tem uma vista muito bonita e 360 também. Você aproveita para passear no teleférico, que sempre é uma coisinha diferente, né? Se você tiver fôlego, dá para fazer boa parte desse passeio a pé. Mas você tem que estar muito em forma, viu? Porque a subida e a descida não é fácil. A primeira parada você pode curtir as enormes piscinas de Tuparuí ou Antilém. E com uma caminhada um pouco mais longa, você também pode conhecer o Jardim Japonês. É um local muito bonito com uma bela vista. Mas como já estava ficando tarde, preferimos não passar. Essa é a parada que fica no meio do teleférico. Mas aqui tem uma vista bonita aqui do La Costaneira aqui atrás. Então vale a pena parar aqui para tirar umas fotos. Das montanhas também. Isso, também das montanhas. Mas pro lado de cá, que do lado de lá, tá bem... bastante neblina, não sei, poluição. Quase não tá dando pra ver. Essa é a segunda descida aqui do teleférico. A gente tá descendo agora até o ponto final, que é o Oasis, que fica lá no prédio da La Costaneira. Cada perna do teleférico dura mais ou menos entre 10 e 15 minutos. Para você sair lá do cerro e subir, sair do cerro de São Cristóvão e descer ali perto da segunda parada, né, que tem algumas outras vistas. E essa outra parte aqui deve demorar uns 10 minutos também no máximo, para chegar lá embaixo, perto do Sky Costaneira, na parada Oasis. Eu acho que valeu super a pena a gente fazer essa ida só. E aí você tem metrô aqui próximo também, uns 10 minutos, 15 minutos de caminhada, você já tem uma estação de metrô, que aí você consegue ir para onde você está hospedado. É mais fácil essa parada aqui perto do Oasis, né? Que o metrô está um pouco mais próximo. Aquela outra, onde é o cerro mesmo, onde está o funicular, aí você tem que caminhar um pouquinho, mas também não é nada absurdo para você chegar lá. Deve ser entre 15 e 20 minutos você anda e também chega numa estação de metrô, porque tudo aqui é muito fácil de se locomover, ou ônibus ou metrô, você consegue chegar em muitos lugares. Tá, parada final. Desembarcando. Parque Aventura Turística. E lá em cima, onde a gente subiu, lá na Santa. A última parada que dá na saída ou entrada próximo ao Shopping Costaneira possui alguns pontos para tirar a sua foto com o letreiro de Santiago. Aqui debaixo do parque, do Cerro São Cristóvão. Ali estão os teleféricos que a gente pegou. E aqui é a saída. E é o shopping, prédio, La Costaneira, montanhas no final da cordilheira. Tem até uma luazinha lá no fundo, lá em cima. E aqui a gente acabou de descer, saiu aqui, teleféricos. E com uma caminhada de mais 15 minutos você chega ao Shopping Costaneira, onde você pode passar para fazer compras ou uma refeição, que vamos mostrar em um outro vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e deixar um gostei. Tentamos sempre mostrar como é viajar de uma forma mais econômica, sem luxo e nem perrengue. Tentando sempre mostrar uma viagem um pouco diferente do padrão de turismo. Vem com a gente, vivendo como Wagner e Cristina.